começar com o Vitor. O tema dele vai ser sobre Caio Júlio César. Primeiramente, boa noite a todos. O tema de hoje é sobre o mais romano dos romanos, que foi o general político e o primeiro imperador não oficial de Roma, que foi Caio Júlio César. Ele nasceu no ano 101 a.C., no mês de julho. E é interessante que tem uma frase de Cícero, que foi um senador romano, que diz assim: não estudar a história dos nossos antepassados é permanecer criança para sempre. Então, César, quando nasceu, ele teve a educação intelectual com o escravo grego e teve sua educação física, que foi importante para preparar para a sua jornada no exército romano. E César foi estudar a história da sua família. E ele acabou descobrindo que a família dele descendia da própria deusa Vênus. Dizia ele, né? Então, a infância dele foi com educação intelectual e física, que no documentário eu vi que ele recebia até algumas vezes punições físicas pela sua traquinagem, né? E isso ajudou a moldar o seu caráter, a transformá-lo num gigante. Com 15 anos, ele passa a acompanhar o pai no Senado. Pode passar. O pai dele era senador e ele era da família nobre. Caio era o nome dele, Júlio o nome do clã e César o nome da família. Só que o pai dele morre e com 15 anos ele tem que assumir a chefia da família. E acontece então outra guerra civil em Roma. O interessante é que César cresceu num ambiente de guerras civis. Isso ajudou a mexer com a mentalidade dele, ver que aquele sistema republicano estava em decadência. Era necessário surgir um império para controlar todo o Império Romano, que a República Romana se formou no verdadeiro Império Romano. Então, com 16 anos, ele casa com Cornélia e os vencedores da Guerra Civil o perseguem. E ele vai no exílio ao Oriente e serve ao exército romano, com muito louvor. Inclusive, tem uma frase dessa época que diz assim, que ele disse assim: eu prefiro ser o primeiro em aldeia de bárbaros a ser o segundo em Roma. No exílio, ele se destaca como soldado, tem a frase que eu já falei. Depois ele volta para Roma, depois que os seus perseguidores o deixam em paz. Pode passar. Então, começa a sua preparação para a vida pública, que ele pretendia ser cônsul. O cônsul era o cargo máximo da República Romana. Era sempre eleito por ano 2 cônsules para governar toda a República Romana, que já dominava todo o Mediterrâneo. Então ele viaja a Ilha de Rhodes para estudar oratória com um orador grego. Só que nessa viagem ele é sequestrado por piratas. Interessante que o historiador Plutarco fala da relação dos piratas com César. Diz que César, quando ia dormir, mandava eles se calarem aos gritos e diziam que se não se calarem, eles iam enforcar todos. César lia suas poesias para os piratas e se os piratas não o admirassem, eles chamavam de selvagens e bárbaros. E a gargalhada repetia que ia enforcar a todos. E os piratas pedem 20 talentos, que era a moeda da época, né? 20 talentos. César ri e oferece 50. César diz: você não sabe quem eu sou? Eu ofereço 50. Então os amigos de César, a família, reúnem dinheiro e pagam o sequestro de César. César persegue os piratas e, por o admirá-los, acelera suas mortes, quando foi crucificado. Eles foram crucificados. César, por admirar a filosofia guerreira dos piratas, ele enfoca os piratas de maneira acelerada. Pode passar. Então, a idade para ser cônsul era de 42 anos. Então, César ainda tinha um longo caminho. E com 30 anos, ele ganha um posto administrativo numa província romana. E foi na província da Espanha, atual Espanha, que ele vê uma estátua de Alexandre o Grande. E ele, com 30 anos, quando soube que Alexandre, com a mesma idade, conquistou quase todo mundo conhecido, César, quando viu que ainda ele estava com causas e petições com 30 anos, e quando Alexandre já tinha conquistado quase todo mundo conhecido, então César chorou diante da estátua de Alexandre, diante de tanto desgosto com sua ocupação atual. Um ano depois ele é eleito senador. E sem muito apoio do Senado, César se volta ao povo. Foi uma das características peculiares de César. Ao contrário de todos os senadores, César vai aos guetos,
Ele não se importa com o sofrimento temporário do povo, ele vai lá mesmo, visita, articula, já se preparando para a sua revolução, né? Que é botar fim à decadente República Romana e dar início ao Império Romano. Pode passar. Morre sua primeira mulher, Cornélia, e ele se casa com Pompeia. Só que teve um episódio de uma festa, um rito sagrado na Roma Antiga, onde só participavam mulheres. E um homem consegue estar disfarçado nessa festa. E isso era considerado um sacrilégio, não podia acontecer. E Pompeia que estava organizando essa festa, e ela foi considerada a culpada. Então César se separou de Pompeia e disse a famosa frase: a mulher de César, assim como César, tem que estar acima de qualquer suspeita. Aos 33 anos, ele se candidata ao cargo de sacerdote de Roma e gasta muito dinheiro nessa campanha. Inclusive é o povo de Roma que elege o sacerdote de Roma. E no dia da eleição, ele disse para sua mãe: mãe, ao final do dia, ou eu serei um mendigo, ou eu serei um sacerdote. Ele gastou tanto dinheiro na campanha que ele chegou a dizer isso, mas César venceu. Pode passar. Então começa aí a articulação política de César. César, Pompeu e Crasso formam o primeiro triunvirato. César tinha ambições de chegar a cônsul. Pompeu era o maior general que Roma já havia visto. Tinha conquistado a Síria e a Palestina. E Crasso era simplesmente rico. E os três formam uma articulação que consegue levar César ao poder. César se torna cônsul. Depois de seu período de um ano de cônsul, ele se volta para a região da Gália, atual França. E passa 8 anos guerreando para conquistar toda a Gália, atual França. Tem até um episódio nessa Guerra das Gálias, que ele narrou no livro dele de Pelogálica, da Guerra Gálica, que um soldado romano cometeu um crime de guerra contra o inimigo. E os soldados romanos amigos dele queriam absolver ele, só que César disse que não. César montou um julgamento no meio da batalha e condenou o oficial do exército romano a pagar pelo crime de guerra que cometeu contra os inimigos. Porque para César, ele preferia perder a batalha, perder a guerra, do que perder o espírito romano. E tem uma frase de Suetônio que ele dizia assim, que César disse assim para os seus soldados, sobre os seus soldados: meus soldados lutam bem, com ou sem cheiro de perfume. Essa bem característica de César mesmo, essa frase, bem romana mesmo. Ele consegue conquistar toda a Gália, atual França, territórios germânicos, atual Alemanha, e também porque é o primeiro romano a pisar na desconhecida ilha da Bretanha, que é a atual Inglaterra. Ele não consegue muito sucesso lá, mas ele sabia que Roma olharia suas vitórias. Então, César, voltando para a Itália com suas legiões romanas, César chega à beira do rio Rubicão. E o Senado pede que César entregue suas legiões e que ele seja julgado e talvez condenado ao exílio até a morte por ter guerreado na Gália sem a permissão do Senado. Então, eu imagino uma cena de um soldado romano vendo um artesão na beira do rio Rubicão fazendo seu trabalho artesanal. Aquele artesão podia até ser escravo, podia até ser não dono do seu próprio corpo, mas pela aparência, pelo jeito que ele estava trabalhando, parecia ser uma das almas mais livres do mundo. E César, olhando aquela cena, o soldado disse a César: César, ele trabalha assim porque ele é livre. Então César se empolgou e disse, à beira do rio Rubicão: vamos avançar e seguir para onde quer que os desígnios divinos e as provocações dos inimigos nos chamem. A sorte está lançada. E César invade Roma com suas legiões. Pompeu, que já havia rompido com César, foge para a Grécia com suas legiões e dá início à Guerra Civil. César, em menor número, de 2 para 1, consegue vencer Pompeu na Grécia, só que Pompeu foge para o Egito. E o faraó da época, que era o irmão de Cleópatra, presenteia a César, que perseguiu Pompeu até o Egito, com a cabeça de Pompeu. César fica horrorizado com aquela cena. Mas ele tira o faraó do cargo e põe sua irmã Cleópatra para ser a rainha do Egito. Ele tem um caso com ela, namora com ela, e junto eles geram um filho varão.
Depois de César ir para o Oriente e ter outra batalha, ele venceu outra batalha no Oriente e se propagou uma frase que César dizia aos quatro ventos: vim, vi e venci. Pode passar. Então César é considerado o ditador vitalício. O ditador na República Romana era eleito durante uma época de muita confusão. O ditador era eleito em época de muita confusão na política romana para organizar as coisas em 6 meses. Só que César foi eleito ditador vitalício e governou durante anos. Ele implantou diversas reformas, como construiu canais, bibliotecas, fez reformas sociais, institucionais e substituiu o calendário lunar pelo calendário solar, para demonstrar com isso que o mundo estava desorganizado. E passar do calendário lunar para o calendário solar com 365 dias, mostrava que César estava ali implementando a ordem e o progresso. Então, César Marco Antônio, que era o braço direito de César, oferece a César um diadema. César recusa e diz que não era rei, que ele era César. Calpurnia, sua terceira esposa, tem um sonho premonitório e pede para César não ir para o Senado, dizendo que ele ia morrer. César então imortaliza essa cena, dispensa os seguranças e diz: só se deve temer o próprio temor. E vai para o Senado e os senadores o matam, dizendo que queriam a liberdade, queriam salvar a República Romana que estava chegando ao fim. As consequências desse ato foram as seguintes: houve um funeral magnífico, Marco Antônio liderou esse funeral magnífico de César. E depois disso, houve uma série de conflitos tal, e acabou o sobrinho de César, Augusto, se tornando o primeiro imperador de César, e a Revolução de César acabou pondo fim à decadente República Romana, dando início ao Império Romano, com séculos de Pax Romana, que era relativa, era uma paz relativa, não era uma paz absoluta, né? Porque todo império tem suas confusões, seus conflitos, mas gerou uma paz prolongada, essa época dos primeiros séculos do Império Romano. E a mensagem final que eu queria passar é que César encarnou o ideal romano de civilizar o mundo. Foi o mais romano dos romanos. Isso é o busto de Júlio César, e ali uma pintura histórica em que um líder gaulês se entrega a César. O César está sentado ali de vermelho. Então é isso. Queria passar essa mensagem para vocês todo dia, como César, ter esse espírito renovador de lutar até o fim e vencer. Nas nossas batalhas tem que ser um César dia a dia, matar um leão todo dia. E no caso de César, César quer dizer aquele que matou um elefante. Então, obrigado e boa noite a vocês.